Back then, Coffee Notícia. Vamos sa turmenta aqui na Coffee Notícia. Nós promovemos pegar o toque riba é notícia não positivo. Nós estamos aqui mundo toque como challenge não. Nós temos hope challenge awe, pero se nós põe cabeça na junto, comunicar efetivamente, então estamos com o huelga corda alimentar bom e não llena e culpa com bebida alcoólica, cerveja, of tampouco álcool, para excesso, tá uma influência com o dofe. Agora, dofe isso, costa fofelo para passar. Se é uma medida de despertamento, o ministro Quincy Grigori, aí era bisa, de forma espontânea, chonang, o que ainda não está bebendo e nada, passou a nota comini e luta. Então, cara, bom, o povo que está confia, tu dois bandas de partido, para chegar a uma solução, arriba a certo momento, pouquinho, su sustenta, também for Jesus, então arriba a estaquem, e qualquer ação, não está carga com o apoio do povo, que te agora aqui, se está carga com o apoio do povo. Ok, senhor Greg Martes, me estou contente do tempo do programa. Bom dia, Metico. Bom dia a nós, televidentes, também de Coffee Notícia. Meu nome é Greg Martes. A gente diz parte conosco, pelo menos direto dentro do tópico de saúde. É provisão como está a cita de terapista corporal. O que é um terapista corporal? Onde está acerca do corpo humano de uma maneira holística, não? Holístico significa que está a corpo dentro da totalidade. É parte que é interessante também para nós visa que é hora nosso papel de holístico é pilar de saúde. O pilar nós também ainda não põe quase 80-85% de parte física, não? Sim. Parte física está onde pilana, mas também nós temos a parte mental, okay, que é que nós está caro. E mente também é o computer de corpo, não? Sim. Que é o qual que nós está buta. Se nós vai não mencionar computer, se nós vai que é um computer com vírus, que está começar, está começar a pagar, está começar a vai slow, está começar a se coisa estranha, então você vai botar um serviço, não? Que é mente também, se nós está do via de 5 sentidos, nós está interpretar a vida, quando nós está receber circunstâncias na vida, automaticamente a mente está vamos dizer, há desbalance de informação, até se está redundado em parte emocional, que também vai desbalançar nos órgãos, não? O piano está para quieto, tem tanta rabia para louco, riba caia, riba coiquens, não? Mas mira na rabia, como vamos para sloth, que dá, não? Quando é simples assim aqui, então nós está em hora que lá me não é maneira, mas mencionar rabia, se nós está rabia dentro tráfico, a fuente que está rabia esta rabia constante, ou esta rabia para dentro, que nós está e também desbalançar o calblas com o igra. Onde que está worry inteira hora, preocupado para tu coisa, problema familiar com vizinha, com concubina, com concubino, com yunan, que sei não, problema não comum que nós está, pero se vira crônico, está começa a desbalançar estômago, e bofe, que pâncreas. Assim nós podemos mencionar todo o órgão também, está desbalançar com uma emoção, não? Que meu opinião nós está pone, ênfase sobre parte emoção tampouco, é um que tenha menos atenção que tudo, de parte espiritual. O que eu penso é epa, nem até sei tá mais, não. Esse hora nós brue com religião, o penso brue parte religião. Sei de hora de religião nós temos respeitar tu rende sua religião, e tu rende pos coe é religião com nanta afiliada de nantas coisas segundo a creencia, sei nós não vai meter com ele, mas hora nós papo parte espiritual de culpa, tá hora que nós papo de dimensão de culpa espiritual, que bia nós para que tu ribe pa ainda não tá familiarizar que tema, nós tá atividade chinês não, tá buta acupuntura, você que entender acupuntura, tinha linha não com nanta meridiano, tá linha não com se bosse autópsia, riboende bom, tá mira linha aí, que me de canal de energia, sim, linha no canal de energia, foi nos a plantipia, com nanta uma reflexologia, então nanta vai ter na nossa cabeça, nanta passa na certa parte na corpo, vai ter na nossa cabeça, vai ser grande nanta bata bisa nós, no canapia bom, den serena, botin com bisticos na bolomba, bisti pechi, você canal de energia na que hora na frio não pode contrair, então não pode desbalançar inteiro o sistema, não? Outro canal não também, pena não guto tiki de assunto não espiritual, nós temos 3 canais de nosso lomba, que chama ida, que pingala, que está referindo hemisfério não de nos cabeça, também com energia que passa de nosso corpo, nossa energia de vida, não nós precisa de alma, nossa energia de vida, que me sei nanta canal que tem diferentes aspectos não também de corpo, que está conectado, por ponto energético com outro, que nós não está
nós saco não tem, pero nós podemos atender com nossa mente, com nosso roceia. Exemplo mais como que do na top simple, tiene não que atender o número Phantom Pain. Sabe como é que tem Phantom Pain? Phantom Pain tá hora que, por exemplo, quando tem um dolor na sua pia, para um outro motivo, não aqui te pia for. Então, ainda tá seguindo sabe que tem esse pia. Esse pia. Pois aqui tá passa como que ainda seu ciclo de vida passa over no a chegar na conclusão. Então, não aqui tem parte físico e pia espiritual tá queda. Então, você tá dissipar tiki não? Então, esse não tem parte não nós também parte espiritual de corpo, que também tá pilar não, que men de parte físico, mental, emocional, espiritual, mas você tá num balance. Então, se um ser humano tá manter sua saúde e balance, não? Então, querido televidente, não sei evitar a greca para estar junto conosco sobre nós queremos firmemente que ora botar cabe focus para bobai se boqueia ser estão vamos estar de bom saúde correto para botar bom saúde vamos manda energia nós temos na energético ou botar suave de energia então nós sabe que ora nós tem nós diferentes costas material nós aircota service tu luna botar quita e filter cada 6 luna botar lá na service passa que tu sushi nós outra também check-up regular, pero que tal de nós mais culpa? Então, o que está passando? Agora, nós descuidar esse assunto aqui, nós sabemos que o problema mais grande, não somente individual, mas também nacional. Então, um dos casos é maior, mas é grande mesmo. Anualmente, nos gastos de salubridade. Não conta só quanto cem está custa SBB para mandar ainda na AFO. É ponto tá, mas eu vou cuidar do mês, mas eu vou pôr tem ventaja de boa energia de vida e nacionalmente nós podemos usar a placa e a nossa sem falta de passe outra coisa, por exemplo, de barrio, etc. Creio que ponto é nada de cuidar nós mesmos. Tem par de coisas que nós por cuidar nós mesmos com ele. Por exemplo, na meu ponto de vista, arriba é veneno moderno que está suco. Sim, é uma coisa importante, mas me digo que é uma coisa importante, não, piene tem uma fecha, não está pondo no telefone, na agenda, para o serviço no auto, para o auto andar, não? Por exemplo, um ente bisa de maneira não tem mais shopping gasolina mesmo, tem 2 botes de champanhe de aí para sair, lá me baixa na de auto, você sabe custa para ser auto, que me diz que você sabe bom tem que champanhe de auto, bom põe que custa que você sabe tá pondo inteira curva funcionar de maneira robusta, não? Então outro ponto também de mente, como mencionava com a visa, é parte de abrir o dia para como tá atender com o mesmo, entende? Não tá ajustar nas 24 horas, não tá achando ainda, achando em tráfico, nervio, fora boia que tem beauty trabalho, já botar excitado, tem botar angustiar, por certo você tá vai atender com o bonito, com o urina blast. Então aqui tá passa depois nós não está desayunar, ou nós está desayunar até lá, que me tem uma coisa, isso é diferente coisa, cada um está assim na maneira, pero é coisa em general tá, que nós não está pondo enfoque, riba é culpa, pois só o lá também tá, se nós vai que bom, você tem já tem na também doctor, não está tendo tu costa bom. Pero toque tem hora tem desbalance de teste de sangue, isso é outra coisa, pero aqui tá passa também bota tende tu costa bom, pero bota sentir que você tem certo mal-estar, certa condição de maleza. Então, bibia, ora nós estamos a desfrutar de saúde. Para começar, vamos lá também a sentir mais young, mais energético. Se você sonha vai de qualidade, de merdia, de mente, né, assim, vamos se toque sentir bom, como está começando a doler cabeça, floeira, malbês, cansancio, merdia, ora você cabe come, vamos se fazer bom escoco de boa comida. Para bom, queda bom, também, então depois, à tarde, bom, para também, um entega que tem aqui tapanha, ou tem a chance que tapanha mesmo, não dá para subir câmera, sossegar, acaba de que tapanha, também tá, não, isso significa que você está desfrutando de saúde, que me de parte de escoco de comimento, por certo, me te mencionar bom ponto hoje, não, parte de suco tá onde é malhechor de saúde, porque o que é suco tá assim, nosso corpo tóxico. Que tem diferentes sucos que nós podemos usar. Mas grande não antes estava a usar, tem certo que não estava usando bom honing, não estava a usar suco de clenco, então também não estava a usar stevia. Sim, nós também é clenco quase mesmo. Porque suco de clenco é suco bambisa puro, não filtre, não? Sacanado veja que tem todos os nutrientes, não? Talvez está pida para usar,
e tá se bo coisa que bota poner dentro zut, não tem que usar o suco. Então onde suco não também que não tá usa tá stevia tá onde é suco não que tá bem feio mata que tá zut, então não tá tra e suco, não, pero como se não tem vai cauteloso com o suco, por exemplo, unem, quando vai poner dentro coisa caliente, é cristal tá danha, então é hora tá vira quase mesmo com o suco, não, pero essa coisa importante, não pensa ora como está manejar é comida, então como está alimentar a culpa e se você tem suplemento. Sim, coisa também papiando de comida, não, mas por exemplo, ora onde come coisa verde, ou está come carboidrato tá pão, arroz, batata, yuca, yams, ou como spaghetti, com macaroni, que típicos, né? Não também tá vira glicogênio, que tá suco dentro da culpa, que me ora não está usa carboidrato, ainda que tá move hopi, que tá cana com meter e tem que subir trapi barra, e tá coba canti caminda, e tá coba pos, e não é por comer um tique mais carboidrato, pero onde que tu sinta 8 horas, 10 horas na cantor, se move mais já, e tem que baixo carboidrato, subir verdura, então com proteína, mas tanto vegetal, não? Que me não só comportar, você come suco direto, pero se você come carboidrato, eta vira glicogênio, se a curva está funcionando assim aqui, não? Eta que é glicogênio e ne dembo igra, cubo músculo não sobrar, ora que está demais, eta convertir na vet. Então esse também está dando é que curva tenha então vou check se você vet, você botou aqui marica, sim, of braça, sim, que men com o tempo botar para é curva tá começa a sair fei proporção, está sair fei su contexto, não? Que men não só nem curva para fome mesmo, não? Sim, bem doctor, onde pode analisar su mês, na su panha não, na su BA na paia não que está visto, com de luna não para outro, como a curva está reaccionando, não? Porque se não está saindo foi por pressão, perdendo sua figura, significa que nós temos que agora se está tiquimo visão, a comida que nós está comendo tem muita caloria para a movição que nós está, assim, que é balance e ora não aqui não tem dois pontos de remarque, talvez nós sabemos o programa que nós tem ribe parte de saúde aqui não, mas só o aqui na turene então tá confrontar que se babi bocashi, ou sabe, essa aqui, minta dentro dentro. Ou tem duas opções. Tu como pai mais grande, ou me tem beba. Dentro de dezembro, tu entra, tu vai para aqui com, então ba, work um tiki, para dem período de Páscoa nem me comer, então depois na janeiro me ba para me vai carnaval. A teoria tour é centro de treinamento, está começando a oferecer paquete de wine, então nós sursa agora em volta, pode ser vai 2 dias gem, depois dizer, vai menos gem. Tem que mencionar diferentes pontos e bombas. O que te passa? Orwende tem quase 2 escolhas, não? Tá importante pescoço com esta vai bar. E então é gasto para quando você escapa esse é de gasto de comprar outra panha, você gasta para comprar panha saúde, comida saúde. Que men se não você vai comprar panha, então você queda comer o bem também, que tá double gasto. E não é esse parte de gasto. Pero aqui então está, se não escolhe para baixo peso, você queda consciente que epa, meu me queda tendo mi mês bom, já me tá tendo mi panha não, tá uno, como seja, se não sou bom, se você queda adaptar é panha não, significa como está consciente para fazer cambio riba e alimentação. Por certo, eu também mencionar, porque está sintonando pensa conscientizar a gente, normal, ela é um nome estranho, não? Porque normal tem uma palavra também dilante, como tem que conscientizar a gente. Se a gente tem informação correta riba tu cos, queremos não tem que ser conscientizar. É uma coisa que normal está saindo de bom mês, por exemplo, como tem que comer, porque quando vai esse bom mês danho, mas hoje não se pode pedir, ele não está bad de peso. Por baixo peso drástico, para vai feito para compensar com o fim de ano, está indo onde seu corpo com acidez, tóxico. Se nós somos bem de você, nós queremos ter ponto e não, estamos preparados com também a tóxico que sei, nós vamos para um corte comercial, nós vamos com o Greg, nós fazemos tal DJ, tocante, dieta na relâmpago e não, sem cambiar patrão de comer, que dá usa suco, que dá usa fast food, é tipo de coisa que não, que efeito também tem em riba nós. Então, quando nós cambiamos patrões de comer, então alimentar nos mesmos melhor, dor de maneira de concentrar, de compreender nosso corpo mais melhor. Nós vamos para um corte comercial disso, você vai com o Greg Martes.